Oi, vocês têm dormido bem? Como vocês estão dormindo? Sabe? Eu não durmo muito bem. Eu tenho muita insônia. Isso. Insônia. Sabe? Mas nessas noites de insônia eu não deixo ela me dominar. Eu a domino. É a minha insônia criativa. Vocês querem ver o que eu andei fazendo com a minha insônia? Vem ver. Vem.
Por esses dias quem esteve de novo aqui foi a tristeza. Eu nem sabia o que servir. Servi então o meu tempo, a minha escuta. Contemplei a pungente conversa enquanto ela adentrava cada espaço. Eu abri a janela. Percebi os desasseios furtivos acumulados em meu interno lar. Fiz um chá. Silenciei. Escutei-a.
Escutei-me. Hoje consegui acordar cedo. Suturei o corpo esparso, cheio de tempo. Honrei a pausa, honrei a leveza do movimento, a memória, a cena miúde. Na costura dos dias, aos novos ciclos, a solitude, o acolher-se. Para cada nova emoção, tempo, escuta, respiração. Tempo, escuta, respiração. Escuta, respiração. Oi gente, meu nome é Bruna Florri, sou atriz, sou arte educadora, sou bonequeira, performer e produtora cultural aqui na cidade de Triunfo, Pernambuco. Faço parte do coletivo Mão na Caixa e tô aqui hoje para compartilhar com vocês um pouquinho sobre a história do teatro lambe-lambe, o que é, como surgiu essa forma tão incrível de se fazer, de se pensar o teatro. Bom, gente, o teatro lambe-lambe recebe esse nome porque tem inspiração naqueles fotógrafos que usavam aquelas caixinhas, né, para fazer as fotos antigamente e que dizem que o processo de revelação era lambendo o negativo. Por isso vem essa inspiração. Ou seja, o teatro lambe-lambe, a história que é contada normalmente é dentro de uma caixa. E essa caixa não necessariamente precisa ser quadrada. Ela pode ter vários formatos, vai depender muito da história que você vai contar. E quem foi que criou essa forma de se fazer teatro? Foram duas atrizes bonequeiras baianas, chamadas Mini Lima e Denise de Santos. E essa técnica ela foi criada, né, no finalzinho da década de 80 e vem se difundindo, ela vem ganhando espaço cada vez mais, inclusive já existem até festivais de teatro lambe-lambe, tanto aqui no Brasil como fora do país também. E aí, em relação às histórias, normalmente elas são contadas para uma pessoa de cada vez, mas isso não é uma regra.
Eu já vi histórias, por exemplo, que são contadas para 3 pessoas simultaneamente. E elas têm entre 3 ou 5 minutos a duração dessas histórias. E elas são contadas, né, o ator ou a atriz manipuladora vai contar essa história utilizando bonecos, utilizando, quem sabe, o teatro de sombras, o audiovisual. Quem sabe também fundindo todas essas técnicas é algo para experimentações. O Teatro Lambe-Lambe é um espaço para experimentar. E é isso que o coletivo Mão na Caixa pretende e vem desenvolvendo, experimentando cada vez mais histórias contadas por meio do Teatro Lambe-Lambe. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Geibson Nanes e estou falando da cidade de Canhotinho, Pernambuco. Eu sou contador de histórias, sou performer, sou bonequeiro e pesquisador do Teatro Lambe-Lambe e um dos fundadores do coletivo Mão na Caixa. O coletivo Mão na Caixa foi criado em 20 de agosto de 2020 por artistas independentes da cidade de Canhotinho, São José do Egito, Triunfo e Recife. Essa união surgiu durante a pandemia com o intuito de nos fortalecer no campo dos afetos, na pesquisa e nas criações artísticas, criando assim uma rede de produção e compartilhamento de saberes que une as linguagens da bonecaria, da poesia, das artes plásticas, do audiovisual e da performance. Atualmente, somos o único coletivo no estado de Pernambuco que dedica-se exclusivamente à pesquisa e criação de espetáculos na linguagem do Teatro Lambe-Lambe, e que em curto tempo de gestação já dispomos de 6 espetáculos. Olá, eu sou Adriana Madazil, sou de São Paulo, mas atualmente moro em Recife, Pernambuco. Eu sou bonequeira, lambe-lambeira, também trabalho com teatro de sombras e teatro de objetos. Sou professora de teatro e sou formada em arte cênica pela UFPE. Então, vocês acabaram de assistir à mostra do coletivo Mão na Caixa. Nessa mostra, nós trazemos 3 espetáculos, que é Insônia, Pesadelo e Dentra. Então, nós do coletivo trabalhamos de 2 formas para a concepção dessa mostra. A gente trabalhou de formas individuais e coletivas. Então, a gente sentou e conversou sobre um trabalho coletivo em que as 3 caixas conversassem. E o nosso mote foi a casa, porque durante a pandemia, a casa foi o local onde nós passamos a ficar mais tempo. Então, as sensações que esse ambiente foi nos trazendo e como a gente foi respondendo a tudo isso que estava acontecendo. Então, a partir daí, nós começamos trabalhos individuais. Insônia foi criado por mim, Pesadelo por Geibson Nanes e Dentra por Bruna Flori. E aí eu vou falar um pouquinho rapidinho de como foi as construções dessas caixas. E quando eu falo caixas é pela forma de se falar, mas que a gente trabalhou com formato casas, né? Então, a gente tinha essa questão do que a pandemia nos toca e como a gente respondia individualmente cada um a isso e como a gente ia trabalhando isso nas construções do nosso Teatro do Lambe-Lambe. E aí a gente pode perceber que tem características bem principais de coisas que tocam em cada um dentro das suas caixas, especificadamente. Então, Insônia, ele fala sobre isso, né? Sobre essa questão da insônia, do sono, das noites mal dormidas, mas a forma como eu lido com isso, a forma como a gente pode pegar essa insônia e trabalhar nela numa questão mais da criatividade. E aí uma caixa que revisita toda a minha infância, os meus pensamentos, as minhas criações. Então é uma caixa que brinca nesse universo do lúdico, do engraçado, do infantil. E aí é essa questão que eu fui revisitar dentro dessa casa, sabe? Foi essas questões que foram pulsantes a mim. Que aí elas conversam, mas não conversam com o pesadelo. Que aí é o ambiente da casa, do sono, mas aí de uma casa que é muito mais angustiante, que traz essa coisa da ansiedade, e que aí a gente pode falar até da questão do terror,
ou de uma coisa misteriosa, sabe? O que é aquela figura, aquele ser ali debaixo da cama, esse ambiente da casa que parece ser mais assustador. Enquanto em Sonho a gente pode dizer que ele tem essa coisa da casa acolhedora, em Pesadelo a gente pode pensar numa casa mais que nos assusta, né? E aí é essa coisa que Geibson trabalha, desses sonos mal dormidos, desses sonhos, desses pesadelos e de todas essas angústias que a pandemia foi trazendo para todo mundo. E aí a gente tem Dentra, que traz outro lugar para a gente revisitar dentro dessa casa. De uma forma muito linda, né? A gente mergulha dentro da casa. Mas quando a gente mergulha dentro da casa, a gente não mergulha apenas na casa enquanto espaço físico ou no teatro de Lambi Lambi. A gente mergulha dentro da gente, a gente revisita questões que são muito nossas, sabe? E que a pandemia nos aflorou, as tristezas, as angústias, a solidão. Então essas coisas todas são tocadas em Dentra e nos fazem passear por esse ambiente. Então é esse o nosso olhar, é a nossa forma de trabalhar. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigada por terem assistido. No mais, eu gostaria de agradecer ao Centro Cultural Banco do Nordeste e à produtora da Pedrinha Criativa por ter comprado essa ideia de mostra de teatro. Para a gente é muito importante e eu espero que seja para vocês também. Queria agradecer a Carolina Guadalupe por ter feito a nossa assessoria de comunicação e a toda a equipe que esteve envolvida nesse projeto. E por último, eu gostaria de dedicar essa mostra ao artista, ator, performer, mestre em teatro, o nosso querido Joevan Oliveira, um paraibano, que nos deixou recentemente. Então você, meu amigo, de onde você estiver, que você possa receber essa força, que você possa receber esse afeto que essa mostra tende a proporcionar. E não só a você, mas a todos vocês que estão assistindo nesse momento. Que vocês abracem essa linguagem, abracem esses espetáculos, que vocês gostem, que vocês se apaixonem como eu e os demais nos apaixonamos e experiencializem, multipliquem a linguagem. No mais é isso, beijo, beijo. Você que está me ouvindo, se puder, fique em casa. Se não puder, usem álcool em gel, use máscara e se protejam, para que em breve a gente possa estar na rua compartilhando de uma experiência que é única, que esse espetáculo proporciona. Beijo e até mais.